A Organização Mundial da Saúde lançou um novo guia de educação para a educação em saúde em parceria com o governo alemão. O guia tem 83 páginas e foi compilado com abordagens diferentes de acordo com a faixa etária das crianças que o receberão. Para as crianças dos 0 a 9 anos, o guia incentiva a masturbação, o sexo livre e casual, o aborto e a homossexualidade infantil. Para as mais crescidas, dos 12 aos 15 anos, o guia foca o aborto e a prostituição. Infelizmente, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, tornou-se uma militante ferrenha em favor da cultura da morte, que envolve necessariamente a destruição dos valores judaico-cristãos e impõe à nossa cultura políticas e valores que visam destruir a todo custo a família. O excerto que vou indicar foi retirado na íntegra do artigo publicado pela doutora Marisa Lobo e descreve com maior riqueza de detalhes o conteúdo desta cartilha. Abaixo, mais à frente, vou citar alguns exemplos das aberrações e absurdos que o guia recomenda que seja transmitido a crianças com idades compreendidas entre os 0 aos 16 anos. Uma mistura de pedofilia, de sexualização precoce, indução de convicções homossexuais, apologia ao aborto. Enfim, leiam e revoltem-se porque é a pior coisa que já li. Eis as recomendações do guia para ensinar sexo, promiscuidade, prostituição e aborto às nossas crianças. Vamos lá. 0 aos 4 anos prescreve aprendizagem do gozo, orgasmo e prazer quando tocamos o próprio corpo, a masturbação da primeira infância. Dos 0 aos 4 anos ainda, a idade é ideal para a descoberta do corpo e dos órgãos genitais. Aos 4 anos, a OMS diz que os nossos filhos são capazes de necessidades expressas, desejos e limites, por exemplo, no contexto de brincar aos médicos. Dos 4 aos 6 anos, as crianças precisam saber que a história da cegonha é um mito. Aos 4, 6 anos, é uma ótima idade, segundo a Organização Mundial de Saúde, para falar sobre assuntos sexuais, explorar relações do mesmo sexo e consolidar a identidade de género. Dos 6 aos 9 anos, os especialistas da OMS dizem que os nossos filhos estão preparados para aprender e defender os direitos sexuais das crianças. Dos 9 aos 12 anos e até aos 15 anos, devem saber acerca do incómodo da maternidade inesperada, parafraseando o impacto da maternidade e gravidez entre adolescentes, ou seja, planeamento familiar, o planeamento de vida / estudos, a contracepção, a tomada de decisão e os cuidados no caso de gravidezes indesejadas. O que eles afirmam sem rodeios é que antes dos 15 anos, os nossos filhos estão prontos para saberem tudo sobre a indústria do aborto. Dos 9 aos 15 anos é bom receber informações sobre métodos contraceptivos, onde os encontrar e onde obter um aborto. Dos 9 aos 15 anos é uma idade-chave, de acordo com a OMS, para ensinar que a religião cristã é um obstáculo ao prazer e ao gozo de seus corpos. A influência da idade, o sexo, a religião e a cultura na educação afetivo-sexual. Aos 15 anos é hora de abrir-se a outras orientações sexuais, admitir a homossexualidade, a bissexualidade e outras opções. 15 anos é também a idade do saber, além disso, sobre o sexo comercial, prostituição e sexo em troca de pequenos presentes, refeições ou pequenas quantidades de dinheiro, pornografia e vício em sexo. Além dos conteúdos específicos do Guia de Sexo para os Padrões de Educação na Europa, desenvolvido pela OMS, ainda tem os seus princípios. Vamos lá. O princípio de que os seus pais são uma fonte informal da educação em relação ao Estado como fonte formal. O princípio de que a educação emocional e sexual das crianças deve ser planeada com sensibilidade de género. Ou seja, a natureza, os factos, os dados, a responsabilidade dos pais, enfim, tudo deve ser submetido aos dogmas da sensibilidade de género. O princípio de que a educação afetiva ou sexual começa no nascimento. O princípio de que a educação afetiva sexual deve ter uma abordagem holística. O princípio de que a educação afetiva ou sexual serve ao indivíduo e o fortalecimento da comunidade. Este guia tem 83 páginas e as palavras amor e responsabilidade não são citadas, ou quando são, o seu peso e significado é completamente irrelevante. Em vez disso, fala constantemente de prazer, sexo, gozo, bem-estar pessoal, instintos e aborto. A Organização Mundial de Saúde é uma agência das Nações Unidas. Com a orientação presente das normas de educação sexual na Europa, a agência tenta definir
princípios e conteúdos básicos que os Estados devem desenvolver para educar as crianças europeias, e não só sobre carinho e sexo, de acordo com os preconceitos e preceitos da ideologia de género. É um documento de enorme influência, dirigido aos ministros da Saúde e da Educação na Europa. Não se omita, não se corrompe.